Olá, estamos no mês de Setembro Amarelo e muitas pessoas querem saber o que leva alguém a tirar sua própria vida. A resposta para isso é muito complexa, porque o ser humano ele é atravessado por questões culturais, históricas, da própria família de origem e por questões pessoais, que é como ele responde àquilo que a existência vai colocando diante dele. Mas nós percebemos que existe um fator em comum que aparece naquelas pessoas que apresentam estes comportamentos de tentativas de suicídio, que é o grande vazio existencial que elas experimentam e que vai levando a pessoa ao desespero. E isso remete a algo muito importante que todos nós seres humanos precisamos ter, que é o para que viver, que nós chamamos de sentido existencial. Aliás, Viktor Frankl já chamava atenção sobre isso, porque ele viveu no campo de concentração e ele percebeu que algumas pessoas que entravam em desespero, elas tiravam a própria vida e outras não. E qual era a diferença entre umas e outras? O para que viver. Elas tinham um sentido para a própria existência. Então, quando a pessoa ela tem um para que viver, ela suporta as adversidades da vida que vão se apresentando diante dela. Mas o que leva a pessoa a perder o seu sentido existencial? Isso é uma questão muito individual, mas nós percebemos algo que é fundamental para todo ser humano, que tem a ver com experiências que nós precisamos realizar desde o momento em que nós somos aquela criança de útero materno até a nossa velhice, que é a experiência de amar e ser amado, a experiência da confiança, a experiência do reconhecimento e a experiência da valorização da nossa singularidade. Então, quando nós vivemos alguns acontecimentos, dependendo da resposta que nós damos a esses acontecimentos, porque essas experiências foram feridas de alguma maneira, é por meio dessas respostas, do nosso posicionamento, que nós damos um significado a nós mesmos. E este significado ele pode gerar uma ruptura em nós e nós começarmos a nos perceber de uma maneira mais depreciativa ou de uma maneira em que nós não percebemos mais nenhum horizonte de possibilidades muito positivas para a nossa existência. Então, por que isso é importante a gente prestar atenção? Porque, na realidade, aquelas pessoas que chegam até nós e dizem que não querem mais viver, elas estão dizendo para nós que elas não sabem como sair de uma situação de sofrimento. Porque o que nós encontramos dentro do espaço clínico não é pessoas que não querem necessariamente existir, mas é pessoas que não querem mais sofrer e que acham que não são capazes de enfrentar os seus sofrimentos e sair daquela situação de sofrimento. E sozinhas elas não são mesmo, elas necessitam da nossa ajuda mesmo para saírem deste sofrimento. E é possível, então, que a pessoa ela tem como tratar dessas feridas, ela tem como mudar os seus posicionamentos, como compreender aquelas situações vividas que a colocaram diante de um desespero e assumir um novo posicionamento. Mas para isso elas realmente necessitam de alguém que as ajudem a enfrentar e a trabalhar essas questões dentro delas para que elas encontrem um outro horizonte para as suas vidas. Mas o mais importante é a gente perceber que se o sentido da nossa vida é algo do ser humano, mesmo que você tenha perdido esse sentido, você pode reencontrá-lo. E o mais importante, se você enfrentar os seus sofrimentos, você vai dar um sentido até para o seu sofrimento e você vai poder desenvolver qualidades que você antes nem conhecia em você mesmo. Quando a pessoa para se conhecer, ela vai descobrindo o próprio valor. E por isso é importante a gente ter esperança e pensar que existe uma outra saída e essa saída não é tirar a própria vida.